Idosa. Depois não quer ser chamada de idosa. Tá. Então, tá gravando, minhas irmãs, só que eu não escutei a mensagem. Tá gravando. Tá bom, que geralmente tem uma gravação. Para mim apareceu. Eu escutei, apareceu. Ele falou assim. Ah, tá bom. Então, isso seria uma coisa que até isso eu diria, Fátima, que é o Espírito Santo que vai trabalhando em nossos corações, falando, nos impulsionando para buscar mais, para assim ler mais a palavra, orar. Que mais? Eu acho que nesse caso aí, de repente, por exemplo, se você não está dando muita atenção para as coisas de Deus, pode ser que aconteça alguma coisa para você, para poder chamar sua atenção e você ver que você necessita de Deus. Por exemplo, até comentei essa semana com a minha mãe, por exemplo, quando a Isabela se internou, naquela época, acho que foi com a Maria Helena que eu comentei esses dias, que eu acho que Deus escuta, às vezes assim, não foi nem a mim, mas quando a gente pede oração, porque eu acho que naquela época eu não estava com tanta fé, mas assim, com a oração das irmãs, eu acho que Deus escuta. Então, acho que nesse momento assim, às vezes, quando você precisa e você não busca, através desse momento aí, eu acho que Deus quer chamar a sua atenção, né? Para ver que você necessita dele. Eu entendi assim, não sei se é. Exatamente. Então, muitas vezes, uma dificuldade de qualquer tipo, isso é um jeito que Deus usa para captar nossa atenção. Não que Ele mande essa dificuldade, mas que Ele usa isso para captar nossa atenção e realmente para a gente buscar mais, para aumentar nossa fé. E então já falamos várias vezes como dificuldades nos ajudam a nos aproximarmos de Deus e nos ajudam a crescer mais em nossa fé. Então, que mais? Holly. Aconteceu comigo e eu vou fazer tudo tá bem, eu tenho os meus planos, eu vou fazer isso, e de repente nada vai funcionar, tudo está parado. E como ele está dizendo, não como você planou, Holly, você tem seguro que eu quero para você fazer. Então, eu vi isso muito forte, muito claramente, recentemente. Muito bom, Holly, porque eu acho que isso, de repente, são orações que nós estamos, que não estão sendo respondidas, ou que estamos demorando para ser respondidas. Mas, de repente, a resposta de Deus é não. Que a gente está recebendo uma resposta e, de vez em quando, a gente não quer aceitar essa resposta de não. Então, a gente luta contra isso. Então, mas Deus está captando nossa atenção para a gente ceder à vontade dele. Mais alguma coisa? Como Deus capta nossa atenção? Então, para mim, eu gostaria de sugerir mais duas coisas. Eu acho que pode ser uma circunstância boa, uma coisa boa que acontece. Eu vou, assim, fechar os microfones, porque a minha voz está realmente falhando já, e vocês vão ter que abrir o microfone para falar, mas já que a minha voz não está muito forte hoje, eu vou deixar todo mundo em silêncio por enquanto. Então, às vezes é uma situação boa que acontece, que Deus usa para captar nossa atenção, e a gente fica muito agradecida que a gente pode ver a mão de Deus realmente agindo ou em nossa vida, ou na vida de outra pessoa. Então, a gente para e pensa, puxa, como esse Deus é maravilhoso. Ou pode ser uma mensagem que ou lemos ou ouvimos. Então, muitas vezes uma pregação, uma aula,
alguma coisa que a gente lê no livro ou na Bíblia, que deixa a gente, que toca a gente de uma forma que Deus realmente trabalha dentro daquilo, fazendo a gente pensar e refletir mais um pouco. Então, dificuldades acontecem para nos darmos conta, desculpe, que alguém se preocupa conosco, nos ama incondicionalmente e nos trata como filhos únicos, cheios de qualidade e talentos únicos. Então, como é que a gente sabe se é a voz de Deus? Vou beber um pouco de água, ver se a garganta melhora. Então, vamos perguntar, melhorou um pouquinho. Como saber se estamos ouvindo a voz de Deus ou se é, de repente, uma coisa que a gente está desejando e a gente mal interpreta aquilo, ou um texto bíblico, ou uma oração respondida, ou qualquer outra coisa. Então, primeiro, se pergunta, isso é de acordo com a palavra de Deus? Então, eu vou te contar uma história verdadeira, isso já tem uns 15 anos, pelo menos, não foi uma pessoa da nossa congregação, mas essa pessoa, assim, o marido deixou ela com um filho, assim, foi de repente, ele arrumou outra pessoa, deixou ela, e ela estava, assim, muito triste, os dois cristãos, até o marido que deixou ele acabou se afastando de Deus, e ela falou, alguns meses depois, ela disse que Deus tinha falado para ela que ela não iria ficar sozinha, que Deus estava preparando um outro homem para ela. Daí, não passou muito tempo, e ela falou para mim, eu me encontrava com ela raramente, assim, porque não era uma pessoa que ia para a nossa congregação, ela era de outra congregação, mas ela chegou para mim e falou assim, eu encontrei um homem que Deus preparou para mim. A gente já está saindo juntos, ele é um homem casado, mas ele está querendo deixar a esposa e eu sei que esse é o homem que Deus preparou para mim. Será que isso pode ser verdade? Com toda certeza, não. Com toda certeza, não. Porque era uma coisa que ela estava querendo, então nisso ela pensou que fosse da vontade de Deus. Lenínia, você quer falar mais? Não, estou falando com toda certeza que não, porque Deus não vai destruir uma família para construir uma outra totalmente já errada, né? Sim, é errado. Então, isso seria a primeira coisa, estar de acordo com a palavra de Deus. Então, se não está de acordo com a palavra de Deus, então você sabe que não é de Deus. Não precisa nem ficar assim, inventando um jeito para dar um jeitinho, porque isso não existe, não é da vontade de Deus. Então, segunda coisa, ore ao Senhor pedindo orientação. Eu acho que todo mundo sabe o versículo de Tiago que diz que podemos pedir sabedoria a Deus e Ele nos dá liberalmente. Então, pede orientação a Deus. 3. Peça conselhos de irmãos e irmãs maduros e experientes na fé que conhecem bem a Bíblia e têm vidas dedicadas ao Senhor. Então, eu fiz muito isso na minha vida. Assim, quando era mais nova,
pais são falecidos agora, mas quando eu era mais nova, eu pedia muitos conselhos dos meus pais, porque eram pessoas muito maduras na fé, principalmente eu com minha mãe, porque às vezes tem coisa que a gente só quer falar com outra mulher, então eu conversava muito com ela. Mas, além disso, a gente falou com muitas outras pessoas para pedir conselhos. Então, isso ajuda muito. E você pode pedir conselhos de várias pessoas também, mas pessoas maduras na sua fé. Tá bom? Isso é muito importante. 4, como saber se é a voz de Deus? Veja as circunstâncias. Então, olhe e vê onde Deus está abrindo as portas. Onde você pode ser útil no reino. Cuidado para não se enganar vendo só aquilo que você quer. Porque, às vezes, que nem dessa pessoa que eu falei com você, essa moça, minha amiga na época, né, a gente acabou se afastando um pouco, mas ela queria porque queria casar de novo. Então, ela colocou esse desejo dela na frente de Deus. Ela não esperou Deus agir. Talvez a vontade de Deus para ela, naquele momento, era para ela ficar solteira. Mas ela queria tanto que ela misturou tudo na cabeça dela e achou que Deus estava mandando uma mensagem para ela contrária à palavra dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, às vezes, o reino de Deus, assim, em termos da obra, é onde tem uma necessidade. Porque todos nós temos muitos dons. E, às vezes, a pessoa tem medo de tentar uma coisa que nunca fez antes. Então, exige coragem, que nem nós vimos no nosso livro, coragem, e a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, para aprender a fazer uma coisa nova, uma coisa diferente que talvez você tenha um jeito de fazer muito bem, mas você nunca tentou aquilo por medo ou por causa da sua insegurança, então tem que ter coragem. E Deus vai te capacitar para fazer aquilo. Então, não use versículos bíblicos fora do contexto. A Bíblia não é um livro de mágica. Então, não tente, assim, procurar um versículo fora do contexto que diz aqui Deus falou que o que eu pedi, Ele vai me dar. Não é bem assim dentro do contexto. Então, você tem que estudar e pegar os versículos no seu contexto, para entender bem a mensagem que Deus tem para você. Então, uma outra coisa muito importante é a sua predisposição para ouvir. Então, vamos abrir as Bíblias para Lucas 10, 38 até 42. Lucas 10, 38 até 42. Então, isso é uma passagem muito conhecida, mas vamos olhar isso de novo. Márcia, você pode ler para a gente? Sim. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tá bom. Então, descreve Maria. Eu gostaria que alguém descrevesse Maria. Daisy, descreve Maria para a gente, por favor. Ela era dedicada ao Senhor, né? Uhum. E era primeiro o reino, né? Ela dava prioridade para o reino e as outras coisas aí era depois, né? Sempre o Senhor vinha em primeiro lugar, né? Muito bom, muito bom. Então, a Bíblia fala que ela sentou aos pés de Jesus. Então, o que isso significa? Como é que nós podemos sentar aos pés de Jesus? Então, talvez naquela sala ela literalmente sentou aos pés de Jesus. Mas como é que a gente faz isso? Ela só sentou aos pés de Jesus? O que mais ela fez? Ela Assim, ficou atenta. Márcia. Ela ficou ali atenta a tudo que Jesus falava, né? Estava recebendo aquilo ali com muita sede, né? Com muita sede, isso é muito bom, com muita sede. E muita reverência, eu creio com muita humildade. Então, como é que a gente faz isso hoje em dia? Como é que a gente senta aos pés de Jesus hoje? Orando, agradecendo. Orando, muito bom. Orar sempre, né? Pedir a Deus, orar sempre, agradecer. Uhum. Eu acho que isso é importante. Muito bom. Quem mais? Estudando a palavra. Estudando. Palavra, né? Muito bom. E colocando a palavra em ação em nossas vidas, né? Estudando e agindo em cima daquilo. Então, descreve Marta. Marta estava preocupada com as coisas terrenas, né? Os afazeres do dia a dia. Sim, ela ficou preocupada, ela estava querendo servir o Senhor, mas o que ela estava fazendo de errado, Verônica? Então, ela não botou Jesus em primeiro lugar, né? Primeiro as coisas dela na frente, preocupada dos afazeres, né? Tanto que ela reclamou para Jesus, né? Que ela queria que primeiro fosse fazer as coisas dela. E não é assim que funciona. Por isso que a gente se dá mal hoje na vida, porque a gente quer fazer as coisas conforme a gente quer, e não é assim. Se a gente for fazer tudo primeiro, né, conforme Deus quer, a gente tem que esperar acontecer, orando a Deus, esperar, não querer o nosso querer, que é isso que acontece, os afazeres, né? A gente tem essa mania de querer botar tudo na frente e esquecer que primeiro tudo a gente tem que orar, pedir a Deus, ser grato por tudo, pequenas coisas, enfim. Essas aulas estão sendo boas porque eu estou aprendendo muita coisa que eu não sabia, né? Mas isso foi muito bem colocado, Verônica, porque muitas vezes a gente se prende tanto às tarefas que nós temos, não só tarefas domésticas, mas assim, do trabalho, de outras coisas, que a gente esquece de colocar Jesus em primeiro lugar. Então, a gente tem que botar ele em primeiro lugar e depois o resto é o resto. O resto vai se cuidando. Então, às vezes, né, eu saio para ir para a igreja com a casa assim, bagunçada, mas eu não deixo de ir. Às vezes a gente vai, né, tem que colocar primeiro o que é mais importante em primeiro lugar, que é o nosso relacionamento com Jesus. Porque se a gente esperar para terminar todas as tarefas domésticas, tudo que a gente tem que fazer, a gente não vai fazer nada para Deus. Não vai sobrar tempo. Verônica? A gente teria que acordar mais cedo, né, no caso.
para deixar tudo pronto. É. Para poder chegar na hora, quem gosta de, né? Porque assim, tem gente que é muito fissurado em limpeza. Eu não vou dizer que assim, eu sou tanto, mas eu tenho uma cunhada que ela, para sair de casa, tem que estar tudo pronto, senão ela não sai. Eu também não sou assim, mas a gente tem que desprender um pouco da casa e dos afazeres, muitas vezes, até para um dia de lazer, né? Mas o Larry já sabe que aqui em casa o almoço de domingo vai ser uma coisa mais simples. Então, ele não se importa, eu não faço aquele almoço para o domingo. Mas ele não se importa, daí eu não fico presa assim para fazer comida no dia de domingo. Eu sei que algumas mulheres têm marido que cobra mais, mas o Larry, ele entende bem essa parte. Fátima? Tem que abrir o microfone, Fátima. Então, eu adianto tudo que posso antes, levanto cedo, adianto tudo para ir para o culto. Domingo veio todo mundo aqui para casa, né? Aí tive que adiantar um monte de coisa, aí eu falei para meu filho que vinha. Mas vocês vão para a igreja, não sei o quê. O meu filho, não é o Valdir que está estudando, é o outro. E vocês vão para a igreja e voltar que hora? Falei, meu filho, eu vou voltar depois de meio-dia, depois de terminar o culto, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai dar tudo pronto, porque primeiro a devoção, depois a obrigação. Amém. Aí vai dar tudo certo, mas foi maravilhoso. Aí cheguei, depois do almoço, a gente juntou todo mundo, já tinha adiantado bastante coisa. Aí deu tudo certo, ficou todo mundo bem. Quando foi 5 e pouco, eu digo, todo mundo vai embora, porque eu vou lá para Campo Grande, para casa da Verônica, amanhã eu vou pegar meu cartão. Mas é muito bom assim, porque primeiro lugar é o reino de Deus. Se quiser ir comendo, pode comer. E uma parte disso é a gente ir para o culto e fazer o mais importante primeiro, realmente. Então, até eu acho que nessa situação a Marta estava muito chateada, até talvez com um pouquinho de raiva, a gente não sabe. Mas se a gente não tiver cuidado, eu me pego sendo a Marta. Então, eu acho que muitos de nós, em alguma vez, algum momento, a gente é Marta. A gente, ao invés de ter o nosso devocional durante o dia, a gente começa a fazer tanta coisa que fica do lado. Então, temos que ter cuidado. Então, vamos examinar as nossas vidas para ter certeza que a gente não está sendo Marta. Não estou dizendo para largar sua casa, tá? Mas a gente tem que ter uma vida equilibrada e colocar Jesus em primeiro lugar. Então, ninguém tem mal, né? Então, como escutar ativamente? Então, tenho várias coisas. Então, isso é como escutar a voz de Deus. Então, nós temos que nos preparar mentalmente para deixar Deus falar com a gente. Então, a gente provavelmente não vai ouvir a voz de Deus falando para a gente, mas o Espírito Santo pode ir, assim, mexendo em nossas vidas para a gente fazer certas coisas, ou não, ou pela leitura da Bíblia diária. Então, a gente vai entendendo o que nós devemos estar fazendo em nossas vidas. Então, vamos ver alguns passos. Então, primeiro, escolher uma hora. Então, se você é que nem eu, você tem que marcar isso na sua agenda. Senão, o dia fica cheio de tudo, menos o seu tempo com Deus. Então, escolhe algum horário e marque, né, quando você puder naquele dia, marca aquilo. Então, escolhe um lugar. Então, de preferência, eu sei que é mais difícil com
Por exemplo, a Flávia, que tem crianças pequenas, a Verônica também. Mas procure escolher um horário que é mais tranquilo para você. Então, terceiro passo. Procure aquietar-se. Fique em silêncio, fixando a mente em Deus, afastando as preocupações. Então, eu também já escutei uma sugestão, se você tem uma tendência de pensar em tudo que você tem que fazer, leva o seu bloco, um bloquinho e vai anotando as suas tarefas, o que vier na mente, que está te afastando de se concentrar em Deus, e daí aquilo sai da sua mente. Então, orar pedindo que Deus tome conta da sua mente e coração. Eu tenho uma dificuldade, pessoalmente, de me concentrar bem. A minha mente fica cheia de coisas, então, para mim, isso é uma disciplina muito importante, de eu me concentrar e não deixar, assim, outras coisas invadir minha mente. Então, lê a Bíblia meditando nas palavras, isso é 5. Número 6, procure fazer aplicações práticas na vida diária a partir da sua leitura. Então, dependendo daquilo que você está lendo, isso pode ser fácil ou difícil. Por exemplo, se você está lendo na parte das leis do Velho Testamento, as leis de Moisés, tudo que ele está dando para o povo, vai ser mais difícil você pegar uma coisa para aplicar na sua vida. Mas muitas coisas você vai poder pegar alguma coisa que você pode aplicar. 7, ter momento de oração, de se abrir com Deus, de agradecer, fazer pedidos. 8, obedecer os mandamentos de Deus. E número 9, tomar a cruz, andar com Deus e ficar firme. Vamos olhar Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Desculpe que minha garganta está tão ruim. Está dando para ouvir? Sim? Tá dando sim. Tá bom. Lenínia, você pode ler, por favor, versículo 24? Posso. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá bom. Então, o que esse versículo está dizendo? Tomar a sua cruz, é porque a gente deve cortar uma cruz, pegar e ir andando com a cruz nos ombros? Não. Tomar a sua decisão, né? Tomar decisão, que decisão, Lenínia? De seguir a Cristo. De seguir a Cristo. Então, que mais? O que é negue-se a si mesmo, tome sua cruz? Fátima. A gente deixar as coisas que vêm a ser bom para nós e seguir a Cristo, seguir a vontade dele. Porque tem gente, por exemplo, eu pelo menos, graças a Deus, eu agradeço, eu nunca tive vício nenhum, mas eu conheço pessoas que tinham vício de alguma coisa, que tinham dificuldade, e conheço, ainda tem ainda. E deixar aquilo ali para seguir a igreja, a Cristo, né? Eu nunca tive dificuldade, não. Graças a Deus que eu nunca tive vício nenhum, nem vou ter nunca na minha vida. Mas eu conheço pessoas assim, então, aí a pessoa, às vezes, é assim, tem um vício de beber, ou de fumar, e largar tudo isso, e deixar... Eu tenho um cunhado que aconteceu isso com ele bebia muito, fumou por muitos anos, ele ficou já um pouco velho, eu sei que ele conseguiu entrar na igreja e ele abandonou tudo isso. Ele disse que foi muito difícil, mas aí uma vez eu fui na casa dele lá, eu achei interessante, estava tendo uma festinha lá, o pessoal, a família mesmo, estava tudo bebendo uma cervejinha lá, e ele não chegou nem perto. Eu falei, gente, não era nem para deixar eles virem beber aqui, porque ele já tinha bebido e tal, ele poderia ter uma tentação, mas ele não.
ele ficou por ali, tá, mas ficou forte, ficou longe de tudo. Uhum. Ficou aquela vida dele para seguir a Cristo. Isso é bom. A gente tem que deixar para trás as coisas que não agradam ao Senhor. Então, mas o que é tomar a sua cruz? Quando Jesus tomou a sua cruz, ele estava indo aonde? Calvário. Para morrer. Para Ele morrer. vai ao Calvário. Ele estava indo para morrer. Então, quando a gente toma a nossa cruz, estamos indo aonde? Estamos ainda vivendo, né? Morrer para o mundo? Vida ainda. Exatamente. Então, estamos seguindo o exemplo dele, e estamos morrendo para o mundo, para os nossos próprios desejos, as minhas vontades, para viver para Cristo. Então, isso é tomar a sua cruz, tá? Que algumas pessoas, muitos anos atrás, eu achei que tomar a sua cruz, que eu escutei pessoas falando, eu tenho que aguentar a minha esposa, a minha sogra, desculpe, a minha sogra. Ela é a minha cruz. Mas não é bem assim. A nossa cruz é que nós estamos nos oferecendo a Jesus, morrendo, assim, para os meus desejos, igual Jesus fez, e para viver para Ele. Então, eu gostaria de dar uma sugestão, a gente não terminou ainda, mas eu gostaria de dar uma sugestão rapidamente. Eu gostaria que vocês abrissem para Salmo 40. Hein, Cônia? Já faz muito tempo que eu perco o sono de madrugada. Mas só que eu continuo querendo dormir. E a noite passada eu falei, não, tá bom, Senhor, eu me rendo. Acho que eu segurei minha cruz, né? Aí comecei a ler o Evangelho, né? Dracma perdida, todas essas partes assim que o Espírito Santo me mandou ler essa parte da dracma perdida. Aí eu comecei a ler as parábolas. Sim. Fui lendo, aí teve uma hora que eu falei, tá, agora eu tô com sono, realmente. Eu acho que já tá na hora de dormir. Eu orei e dormi. Mas assim, já faz muito tempo que eu perco o sono. E é sempre às 3 da manhã. Interessante. Legal isso. E aí eu depois falei, você foi dormir. É o momento que, de repente, o Espírito Santo está me chamando e eu tenho que aceitar, né? E aí dormi bem depois. Que bom, que bom. Então, recentemente, foi o Larry que leu primeiro um livro chamado, esse livro é em inglês, falou, o título do livro é Orando a Bíblia. E ele falou para mim, ele disse, Connie, você tem que assim, ouvir esse livro. Até foi um livro em áudio, não, assim, a gente não leu, a gente ouviu, mas é em inglês. E ele falou, é muito bom, é uma coisa muito prática sobre oração. Então, eu peguei a sugestão dele, o livro é até curtinho, mas ensinou a gente a orar a Bíblia. E no início eu pensei, mas o que é isso? Então, ele falou, até semana que vem, de repente eu te dou mais dicas. E ele falou que para começar você pode pegar um salmo. E ele sugeriu de ir assim na sequência, por exemplo, você olhar Salmo 1, 2, 3, 4 e 5. E desses salmos, você escolhe um salmo que está falando mais para o seu coração, para você orar aquilo. E as dicas que ele deu foi que se uma parte daquele salmo não toca no seu coração, então pula
e vai para o próximo versículo. Mas ele falou que isso é uma maneira da gente ser, assim, de orar coisas diferentes, porque muitas vezes a gente fica orando as mesmas coisas do mesmo jeito. Por exemplo, esteja com meus filhos, ajude eles a se aproximar mais do Senhor, coisas assim, né? Esteja com fulano que está com certa doença ou qualquer outra coisa. Mas eu gostei muito da sugestão dele, eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho e para você ver como isso é poderoso, pode ser poderoso na sua vida. Então, para preparar... Só uma perguntinha. Oi. Você escolhe um salmo, mas aí você escreve e depois vai orando? Como é que você faz? Não precisa escrever. Eu vou te dar um exemplo, tá? Está todo mundo olhando o Salmo 40? Então é o seguinte, porque você não precisa escrever, você não precisa falar em voz alta, se você não quiser, você só pensa no seu oração. Ou se você quiser falar em voz alta, você pode. Então, por exemplo, se eu fazendo isso, eu iria começar falando, nosso Deus e Pai. Daí eu vou ler, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Meu Deus, me ajude a sempre colocar minha esperança no Senhor, que eu não quero confiar mais em outras coisas desse mundo, não quero confiar no homem, não quero confiar no meu dinheiro, não quero confiar no meu emprego, quero confiar só em Ti. E me ajude a saber que o Senhor está sempre me ouvindo e me ajudando quando eu peço socorro. Então, versículo 2, dá uma lida rapidamente, só para você. Eu iria orar assim, Senhor Deus, me ajude a sempre ter meus pés firmados em Ti, que eu possa ficar sempre numa rocha firme que é o Senhor. E, Senhor, ajude cada um dos meus filhos, Natan, Sara, André, Jonathan, Ashley, que eles também possam ter seus pés sempre firmados em Ti e nunca desviar do seu caminho. Ajude também os meus 2 netos, Samuel e Elizabeth, que eles vão crescer sabendo que só o Senhor é nossa rocha, que Ele sempre te coloque em primeiro lugar nas suas vidas. Senhor, olha o versículo 3, o Senhor colocou um novo cântico no meu coração, Senhor, e eu te louvo do meu coração, porque eu sei que o Senhor é muito poderoso e todos vão ver e vão confiar no Senhor. Senhor, me ajude a sempre confiar em Ti. Ajude as pessoas assim que têm uma fé abalada nesse momento, Senhor, que por qualquer motivo estão duvidando do seu poder, Senhor, que possam sempre ter cada vez mais confiança em Ti. E nesse momento, assim, estou saindo um pouco da oração, mas eu iria orar por pessoas, especificamente, que eu acho que estão, assim, um pouco mais fracas na sua fé, o que estão pedindo orações, ou até pessoas que estão, assim, tristes por qualquer motivo, que estão enfrentando desafios na sua vida. Por exemplo, a Julínia, ela tem muitos altos e baixos com a doença dela. A Amélia, que ainda sente muita falta do Hilário.
nesse momento eu iria incluir a Raquel, que perdeu a avó, a Lana, que perdeu o irmão, muitas pessoas que perderam entes queridos recentemente, que possam sempre confiar no Senhor e ter os pés sempre firmados na rocha que é o Senhor. Então, eu vou parar aqui, porque esse homem, ele falou que você não precisa fazer o salmo todo, você faz dentro do seu horário o que der para você fazer, mas isso é só um exemplo. E nisso você está, para mim, eu gostei muito da criatividade que a gente tem nisso, porque eu acho que tem coisas assim que a gente não pensa na hora. E muitas vezes eu penso, puxa, mas eu estou, assim, em termos dos meus filhos, eu estou sempre orando que a fé deles possa crescer, mas falta, assim, não sei, falar umas coisas diferentes, de uma outra forma, incluir outras coisas. Então, eu pessoalmente gostei muito de fazer isso. E se tem um versículo que você acha que não tem nada a ver com você, então pula. Ou se tem um salmo, porque tem muitos salmos de lamento. E tem épocas na sua vida que isso vai falar muito para o seu coração. Eu já tive épocas assim, e eu acho que todos nós já tivemos épocas assim, que a gente está gritando muito para o Senhor nos ajudar, nos levantar daquele poço. Então, mas em outras épocas, quando você está muito feliz, então você vai querer um salmo mais alegre. Então, você vai olhando, eu sugiro de você começar com Salmo 1, que Salmo 1 realmente tem muita coisa. Mas daí você vai, porque se você começa a só folhear páginas, você pode perder 10 minutos só procurando um salmo. Então, você pode se limitar a 5 salmos. Olha o Salmo 1, 2, 3, 4 e 5. Olha rapidamente e escolhe um, que pelo menos tem alguns versículos que falam muito para o seu coração. Tá? Até esse Salmo 42, eu acho que é outro que é conhecido. 1 e 2, eu acho que são muito, assim, versículos muito poderosos. E versículo 3, olha, isso para mim é uma coisa que eu orei depois que meu filho faleceu. Porque a gente, assim, pergunta, onde está o meu Deus? Porque realmente, quando você está numa angústia muito profunda, eu acho que a Lana sabe do que eu estou falando, a gente sente uma dor tão grande, eu acho que a Maria Helena também, que a gente realmente pensa, Senhor, onde o Senhor está? Porque é uma dor muito, muito grande. Mas Deus está perto da gente. Ele está segurando a nossa mão. Então, eu gostaria que vocês tentassem, pelo menos uma vez durante essa semana, orar assim. Se tiver alguma dúvida, uma pergunta, eu não sou perito nisso, mas a gente pode conversar todo mundo junto, assim. Então, faz assim do seu jeito, pode modificar se você acha que não vai dar certo para você. Então, não tem problema não fazer, mas eu sugiro que você tentasse pelo menos uma vez. Eu, pessoalmente, eu gosto muito mesmo. E depois a gente pode falar de
como orar também passagens. De repente, semana que vem a gente fala um pouco assim, passagens assim do Novo Testamento, histórias que são contadas, ou até parábolas, coisas assim. Então, mas tenta e depois a gente conversa semana que vem. Então... É só uma pergunta. Sim. Esse livro só tem em inglês? Eu não achei em português. Não. Mas então não a gente tem acesso a uma biblioteca nos Estados Unidos, online. Então, a gente achou na biblioteca. Eu não tenho pessoalmente, senão eu emprestava para você, que você sabe ler um pouco em inglês, não é, Márcia? Mais ou menos. Então, a Raquel sabe, a Luísa iria poder aproveitar da Raquel. De repente, eu vou ver se eu compro o livro mesmo, e quem puder ler em inglês pode ler. É um livro curtinho, é curto. Até o Willington iria saber ler. Temos várias pessoas assim, mas as orientações são curtas. Assim, ele vai ter uma introdução um pouco grande, mas assim as orientações básicas são rápidas, tá? Então, vamos para terminar. Vamos pensar que Deus nos fala das tempestades e na calmaria. Então, eu vou pular uma história para a gente não passar muito do tempo. Vamos olhar Marcos 4, 35 até 41. Isso também é uma história bem conhecida. Marcos 4. Trinta e cinco até 41. Flávia, você pode ler para a gente? Sim. 35 a 41. Sim. Pode ler? Sim, pode. Até 41. Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, respondeu ao vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uhum. Muito bom. Então, Jesus estava no barco durante a tempestade. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Dormindo. Já pensou dormir num barco não tão grande durante uma tempestade? Então, como ficaram os discípulos? Assustados. Assustados. E, assim, durante um bom tempo, pelo menos a ideia é essa, que durante um bom tempo, Jesus dormindo e eles preocupados e agitados. Então, depois acordaram Jesus e até acusaram
Jesus de não se importar com eles. Mas Jesus é paz. Na tempestade, ele disse em versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, vamos pensar nessas palavras. A tempestade pode acontecer nos nossos relacionamentos, na saúde, no aspecto financeiro, profissional, ou até de perder um ente querido. E pode causar medo e desespero. Temos que buscar a presença e ouvir a voz de Deus e de Jesus durante as tempestades das nossas vidas. E muitas vezes, quando a gente acha que o barco afundou, na nossa perspectiva, Jesus ainda está com a gente e ele não vai deixar a gente afogar. E muitas vezes, quando eu fico assim um pouco agitada, eu imagino Jesus falando para mim essas palavras de 39. Acalma-se, Connie. Aquieta-se, Connie. Eu estou no controle da situação. E ele realmente tem o controle de tudo. Mesmo quando a gente acha que não, ele tem o controle. Deus nos fala que a travessia pode ser calma ou turbulente. A voz está quase indo embora. Mas ele promete que vamos atravessar juntos. Ele segurando nossa mão. Márcia, você pode ler Mateus 28, 20. E depois eu vou deixar você fazer a oração, Márcia. A voz já foi, eu acho. Mateus 28, versículo 20? Sim. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Amém. Então, antes de fazer a oração, eu só queria... eu acho que alguns já conhecem a Sônia. A Sônia é da nossa família, é tia da filha do Ricardo. Alguns já estudam com ela, mas outros não conhecem. A Sônia vai participar da aula do novo livro que vamos fazer. Vamos orar. Pai, Senhor, Pai amado, bendito és tu, Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Tão poderoso, mas o Senhor se preocupa conosco, nos dá a vida eterna através da vida, do sangue do seu Filho, Pai. Pai, muito obrigada por esse momento maravilhoso de estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra. Obrigada por sabermos que o Senhor está conosco, não só nas tempestades, mas em todos os momentos, Pai. Isso nos dá força de passarmos por todas as turbulências dessa vida, Pai. Obrigada por nos ensinar a confiar mais no Senhor, Pai, no seu Filho Jesus. Nos ajude, Pai, a ter mais fé, a termos menos medo, Pai, nessa vida. Não termos medo, afinal, termos coragem, pois sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Obrigada por tudo. Eu peço pela vida de todas as irmãs que estão aqui, que o Senhor cuide de cada uma, cuide de suas famílias,
conforte o coração e console o coração de cada uma, principalmente da Raquel, da Lana e de outras irmãs que estão passando por perdas, Pai. Esteja conosco nas nossas casas e obrigada, Pai. Obrigada por esse momento especial. Em nome de Jesus, Pai, que pedimos. Amém. 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 Sônia, bem-vinda. Obrigada. Bom ter você Prazer estar aqui. aqui. Prazer estar aqui. Foi muito bom e eu gosto sempre de aprender mais, né, de Jesus, ainda mais com vocês.